Tudo bem, irmãos? Vamos lá para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Estaremos aprendendo hoje com a ajuda do nosso Divino Espírito Santo. Lição de número 6, a autoridade do servo. Se os irmãos quiserem chegar mais próximo aqui, o Antônio está lá do outro lado, meu Antônio, vem para cá, meu querido. Podem se achegar mais aqui. Muito bem. Nesse trimestre estamos aprendendo sobre o Evangelho de Marcos, o servo e a missão no serviço da obra de Deus. Nossa revista está sendo comentada pelo presbítero Abinair Vargas Vieira. Nossa lição hoje ela está dividida em 3 tópicos. Nós vamos aprender sobre o tópico 1, a autoridade sobre a natureza, a autoridade sobre os demônios e a autoridade sobre as enfermidades. Muito bem, nosso texto áureo, vamos ler juntos aí, meus irmãos? Texto áureo, está na tela lá. Vamos lá? 1, 2, 3. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o mar e o mar lhe obedecem? Marcos, capítulo 4, verso 41. Nossa verdade aplicada vai dizer: a revelação acerca da autoridade de Jesus Cristo registrada nos Evangelhos deve produzir em nós confiança e impulsionar-nos no cumprimento da missão evangelizadora. Nossos objetivos da lição hoje é evidenciar as manifestações da autoridade do servo. Segundo objetivo, expor a autoridade demonstrada pelo servo. E o terceiro objetivo hoje é apresentar a abrangência da autoridade do servo. Temos aqui um motivo de oração, para que possamos exercer a autoridade que vem do alto. Grave bem isso, irmãos, nós vamos falar bastante sobre isso. Ore para que possamos, então o motivo de oração é para nós, para que possamos exercer a autoridade que vem do alto. Vamos entender o que é essa autoridade que vem do alto. Muito bem, nosso texto de referência está em Marcos, capítulo 4, dos versos 35 ao 40. É um texto bem conhecido, conhecidíssimo de todos nós. Vamos lá, eu vou ler o primeiro versículo e os irmãos lêem o segundo, tudo bem? Marcos 4:35 diz assim: e naquele dia, sendo tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, levaram-se, assim como estavam no mar, e havia também com ele fogo nos caminhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Em outras versões, esse último texto diz assim: por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? Então depende da tradução.
Só para a gente ficar claro o que Jesus estava querendo dizer para os seus discípulos. Nosso ponto de partida hoje: Jesus tem autoridade sobre tudo e todos. Muito bem. Nossa introdução, a autoridade sobre a natureza. Nosso primeiro tópico. Eu vou ler aqui a introdução. Eu pulei a introdução, meu Deus do céu. Nossa introdução diz assim, ó: vamos prosseguir no estudo acerca de Jesus Cristo, a partir do Evangelho de Marcos, focando um aspecto que faz a diferença: a autoridade de Jesus. Veremos seu significado, sua demonstração e seus efeitos na vida dos discípulos do Senhor. Muito bem, meus queridos irmãos, hoje nós vamos estar falando em todo o texto. Na verdade, o tema de Marcos, o tema central de Marcos é apresentar Jesus como um servo. Jesus como um servo. Apresentar Jesus como um ser soberano, um ser que tem todo o poder, que é supremo e que tem toda a autoridade. E ao mesmo tempo, esse ser todo-poderoso é aquele que serve, que está a serviço do homem, nos deixando um grande exemplo para nós, como cristãos, que a nossa vida, ela tem que ser marcada como servos, independente de nossa função, independente de nossa atribuição religiosa ou não religiosa, temos que sermos humildes e servir. Esse é o tema central de Marcos, o que Marcos está querendo trazer de ensino para nós. Nós, como cristãos, temos que servir, temos que considerar o nosso irmão superior a mim, independente de qual seja a tua atribuição dentro da igreja, dentro do ministério. Pois bem, pastor Anderson está aqui, ele vai precisar se retirar daqui a pouquinho para poder ir até o velório da mãe do pastor José Carlos. Porém, enquanto o pastor Anderson estiver aqui, irmãos, aproveitem esse momento e tirem todas as suas dúvidas. Aproveitem, irmãos. Antes que eles saiam, tire todas as suas dúvidas. Tudo bem, irmãos? Aí no próximo domingo a gente esclarece aqui para os irmãos. Tá bom, irmãos? Irmãos, eu gosto de brincar, mas por favor, irmãos, escola bíblica dominical é para perguntar, irmãos. Não tenham vergonha de perguntar na escola bíblica. Escola bíblica é para isso. Se nós estamos aqui, pastor Daniel, pastor Anderson, não pudermos responder, esclarecer, somos seres humanos, nosso conhecimento é limitado, sabemos muito pouco, mas dentro daquilo que o Espírito Santo tem nos ensinado, estamos aqui para poder esclarecer para os irmãos. E se não soubermos, nós vamos procurar esclarecer. Tá bom, irmãos? Não saiam com dúvida, perguntem. Vamos lá. Nós vamos aprender hoje sobre a autoridade suprema de Jesus. E nós vamos ver que, nós vimos que a nossa lição ela está dividida em 3 tópicos. Autoridade. Desculpa a letra, viu, meus irmãos? Eu vou escrever rápido assim, às vezes nem eu consigo entender. Autoridade sobre natureza. Autoridade sobre demônios e autoridade sobre enfermidades. São 3 pontos que nós vamos focar nessa lição. Sabemos que nosso Senhor Jesus tem autoridade suprema sobre tudo e sobre todos. Vamos focar sobre esses 3 pontos. Muito bem. Quando falamos de autoridade,
nós falamos sobre duas palavras que são muito importantes. Dentro do mundo corporativo, da indústria, se fala bastante sobre isso. Eu, particularmente, já tive vários treinamentos de liderança e essas duas palavrinhas, irmãos, são muito frequentes. Pergunta para os irmãos: existe diferença entre poder e autoridade? Tem alguma diferença? É a mesma coisa ou não? O que é que os irmãos acham? Tem diferença entre poder e autoridade? A mãe Leonardo está dizendo que tem. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa, irmão Clodoaldo? O que é que os irmãos acham? Fica à vontade, meus irmãos, pode ficar à vontade. Qual a diferença entre elas? Existe diferença? E qual a diferença? Nem todo poder tem autoridade? Pode falar, irmão Pedro, pode ficar tranquilo. Pode falar, a gente deixa o irmão Pedro falar. O que o senhor acha, irmão Pedro? Se a pessoa se cala, passa a não ter autoridade. Vamos lá. Se a gente for buscar no dicionário, irmãos, é difícil até a gente distinguir a diferença entre poder e autoridade. Se você pegar o dicionário e for lá ver o que é poder, capacidade de você poder pedir algo a uma pessoa devido à sua posição e ela fazer. E autoridade, a mesma coisa. Se a gente for tentar, é diferente, tá, irmão? São diferentes. Então, só para esclarecer, é diferente. Porém, diferenças difíceis de esclarecer. Porém, é muito simples de nós entendermos a diferença entre elas. Dentro do mundo corporativo, um líder é aquele que tem poder. Um chefe, dentro da empresa, quem tem poder? É o chefe. Por que ele tem poder? Por causa da posição dele. Por causa da posição dele. Então, a posição dele dá a ele o direito desse poder. Dá a ele o direito desse poder. Quando a gente vai fazer a diferença, esclarecer a diferença entre o poder e a autoridade, poder é aquilo que é concedido a você, te dando permissão, te dando autoridade para isso. Então, é uma posição que você alcança. É uma posição que você alcança. A autoridade, ela é uma habilidade que você exerce. Nem todo mundo que tem, nem todos aqueles que têm poder, ele tem autoridade. E nem todos que têm autoridade têm poder. Poder, eu tenho uma posição aqui em que eu vou dar um exemplo prático para nós aqui. Suponhamos, o irmão Misael é o pastor presidente aqui da igreja. Eu sou o pastor presidente aqui da igreja. Domingo que vem eu quero todo mundo aqui 8 horas em ponto. Eu sou o pastor. Por que você não chegou cedo? Por que você não chegou no horário? Sou eu que mando aqui. Eu sou o pastor presidente. Isso é poder. O que acontece? Eu quero todos os obreiros aqui. Eu vou anotar no meu caderno. Vou anotar no caderno o obreiro que não chegar aqui às 8 horas. O que vai acontecer? Domingo que vem, todos os obreiros vão estar aqui. Que horário? Na hora certa. Mas por quê? Porque o pastor presidente falou. Ele é autoridade. Ele tem poder. Mas, mesmo que eu não queira, eu vou ter que vir. Porque foi ele que pediu. A gente chega lá, calma aí. Isso é poder,
É você ter a capacidade de impor. Sou eu que mando, você tem que fazer, mesmo vocês não querendo. Mesmo não querendo. O que vai acontecer? Esse poder não tem autoridade. Porque eu estou vindo aqui por causa da posição dele. Dentro da empresa, o teu chefe, ele impõe algo para você fazer e você faz por causa do poder dele, não porque você quer. Não é porque você quer. Você faz por causa do poder dele. Por causa do poder dele. E você faz por obrigação. Por obrigação. É aquele velho ditado: manda quem pode, obedece quem tem juízo. É assim. Poder é isso. E a autoridade? A autoridade é a habilidade de você pedir o que o pastor presidente pediu aqui, tendo poder, e todos de boa vontade atender, não como uma imposição, isso é uma habilidade, a autoridade é habilidade. A autoridade, você não precisa ter nenhum poder para poder aplicar ela. Por exemplo, a habilidade está muito relacionada a conhecimento. Mas por que conhecimento, irmão Zé? Você pode estar dentro da empresa, você ter lá o diretor da empresa, você domina um certo conhecimento em um tema qualquer, um exemplo, vamos citar um exemplo dentro de uma indústria. Eu sou um operador de máquina, porém eu tenho um certo conhecimento numa função nesse equipamento que só eu sei, eu domino isso aqui, deu um problema nesse equipamento, você não tem a obrigação de resolver esse problema, porque não é tua função, porém, o teu diretor não sabe resolver, todos que estão aqui abaixo não sabem resolver, você, um mero mortal, falou assim: ó, eu sei resolver. Não, como você sabe? Eu sei resolver. Esse problema eu domino. Neste exato momento, você não tem poder nenhum para executar aquilo, porém você, nesse momento, tem autoridade para isso. Eu conheço, eu sei, eu posso fazer. Você quer que eu faça, eu faço. O conhecimento, ele detém, ele te permite, ele te dá essa autoridade. Então eu não preciso ter poder para ter autoridade. Para a gente, ficou clara a diferença entre poder e autoridade, irmãos? Ficou claro? A autoridade é aquela que eu não sou o pastor presidente, mas eu vou fazer uma reunião com os irmãos. Nós vamos ter um trabalho aqui na igreja. Irmãos, por favor, tem como os irmãos virem aqui? É uma vez só, é você ter uma habilidade de convencer todos os irmãos a estarem aqui para uma finalidade qualquer e você trazê-los de boa vontade, não como uma imposição, irmãos. Tem que vir e acabou, não. Poder é impor, autoridade é a habilidade de convencer, tudo bem? Dentro das nossas igrejas, isso acontece muito, irmãos, muito, infelizmente, nem todos aqueles que detêm poder têm autoridade, autoridade, ela é, só um minutinho, Tamar. Autoridade, ela é delegada. Cristo, nós vamos aprender a nossa lição hoje, que Jesus, Ele nos dá autoridade. Ele nos dá essa autoridade. Temos que saber, temos que ter essa habilidade de praticar essa autoridade. Não como poder, não como imposição. Infelizmente, dentro das nossas igrejas, você dá um cargo para uma pessoa, a pessoa, opa, agora eu mando. É do jeito que eu quero.
vai fazer do jeito que eu vou mudar tudo isso aqui agora. Agora o negócio vai funcionar, porque eu estou aqui. Cuidado, isso não é autoridade. Isso não é autoridade. Nós vamos aprender rapidamente sobre isso. Pois não, Márcio? Isso é adquirido ao longo do tempo. Todos, você pode contar com todos. Para isso acontecer, é o que a gente vai aprender aqui hoje. Para isso acontecer, nós temos que ser o que o nosso pastor está perguntando: servo. Para isso acontecer, para eu ter autoridade, tem que ser servo. Eu posso, então é errado ter poder. Não é que é errado, tem que ter. Tem que ter. Temos que ter o pastor presidente, temos que ter nossos pastores, temos que ter diáconos, presbíteros, evangelistas, temos que ter membros. Todos têm a sua responsabilidade, todos têm o seu devido poder e têm sua devida autoridade. Porém, quando nós somos servos e consideramos aquilo que já temos aprendido, respeitamos os nossos irmãos e consideramos o nosso irmão superior a mim, nós começamos a adquirir essa autoridade. Aí nós vamos ver o agir de Deus na nossa vida. O agir de Deus na nossa vida. Tudo bem até aqui, irmãos? Vamos lá para o tópico 1. Autoridade sobre a natureza. Eu vou dar só um exemplo aqui. Como a gente está falando poder e autoridade, só mais um exemplo para os irmãos terem uma ideia. Leia lá em João capítulo 19, versículo 11 e 12. João 19, versículo 11 e 12. Só para a gente encerrar essa diferença entre poder e autoridade. (19, 11 e 12), por favor, pastor. Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado, mas aquele que me entregou a ti maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam dizendo: se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Lê só o 10, por gentileza. Eu acabei colocando o 11, leia só o 10, por gentileza. Perfeito. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Muito obrigado, pastor. Vejam Pilatos, uma das entrevistas que Jesus teve com ele falou assim: olha, ele fazia pergunta: quem és tu? E Jesus não respondia. Em um dado momento ele se irritou com isso. Ele falou: não sabes que eu tenho poder? Pilatos estava ali agora mostrando a autoridade, o poder que ele tinha. Eu tenho poder aqui agora para te crucificar e para te soltar. Eu mando aqui. Eu tenho poder para isso. E aí nós vemos a resposta de Jesus: nenhum poder sobre mim você teria, se de alto não te fosse dado. Poder é adquirido. Não é que eu tenho poder. Se você tem algum poder, alguém te deu, alguém te delegou isso. Não é teu. Hoje eu sou o presidente de uma empresa. Amanhã eu não sou nada, não sou ninguém, não tenho. Cadê o poder? Cadê o poder? Acabou, morreu, não existe mais. Autoridade é uma habilidade também adquirida, mas independente da tua função e da tua posição, a autoridade não se perde. A autoridade não se perde, ela está contigo. Tudo bem? Vamos seguir em frente aqui. Muito bem, autoridade sobre a natureza. Podemos aprender com Jesus que a autoridade, a autoridade é o direito e o poder de dar ordem e se fazer obedecer, aquilo que acabamos de ver aqui. Em geral, esta alusão se faz às pessoas que administram ou que desempenham alguma liderança.
Nesse sentido, a presente lição objetiva demonstrar que Jesus Cristo possuía autoridade e não apenas diante dos demônios, como também sobre a natureza e as enfermidades. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28 e 18. Muito bem. Jesus, ele tem todo poder no céu e na terra. Quando a gente fala todo, irmãos, é todo poder. A Bíblia vai dizer, lá em Filipenses capítulo 2, vamos lá, vamos abrir lá, Filipenses capítulo 2, versículos 9, veja a autoridade de Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 9, 10 e 11, diz assim, vou adiantar aqui, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o poder que o nosso Jesus tem, todo o poder no céu e na terra. Muito bem, autoridade sobre a natureza. Tópico 1.1, autoridade sobre a tempestade. Este milagre constrói uma abordagem motivadora, revelando-nos de forma admirável a divindade de Jesus. Podemos ver que, ao demonstrar sua autoridade sobre a tempestade, Jesus se revelou como o verdadeiro Filho de Deus, cujo poder se estende sobre todas as coisas. Nesta passagem, Marcos 4, 35 a 41, repousa a certeza de que, exclusivamente, aquele através do qual todo o universo foi criado, é capaz de ter total controle sobre as leis da natureza. Lemos no Evangelho de Marcos que, ao ser acordado pelos discípulos, Jesus se ergueu e repreendeu o vento, e ordenou que o mar se aquietasse. Assim notamos perceptivelmente no texto que, sob a autoridade de Jesus, na mesma hora o vento cessou, a tempestade acalmou e as águas do mar ficaram absolutamente tranquilas. Jesus tem poder sobre a tempestade. Esse episódio todos nós conhecemos, em que Jesus acalma a tempestade, e isso surpreende os discípulos. Uma pergunta aqui para os irmãos: por que os discípulos ficaram surpresos com isso, se eles já tinham visto os milagres de Jesus? Alguém saberia explicar o motivo? Por que tanta surpresa? Pode falar, irmão. Um de cada vez, pelo amor de Deus. Não precisa brigar, não. Ainda bem que a gente tem um professor, né? Graças a Deus por isso. Pois não, pastor?
Incredulidade. Por causa da incredulidade. Pois não, meu Márcio? Muito bem, então vamos lá para esclarecer para os irmãos. É exatamente isso, tá, irmãos? Os discípulos, eles viram os milagres de Jesus. Porém, quando se tratava da natureza, é como se fosse um outro patamar. Opa, para fazer esse tipo de milagre, isso só Deus faz. Por isso que nós lemos aqui na lição, acabamos de ler aqui, ó. Podemos ver que ao demonstrar sua autoridade sobre a tempestade, Jesus se revelou como o verdadeiro Filho de Deus, cujo poder se estende sobre todas as coisas. Só Deus, para fazer esse tipo de milagre, a ponto da natureza atender ao seu pedido, só Deus. Então, por esse motivo, ele falou, mas peraí, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o nosso Deus, esse é Jesus. Irmãos, pois não, pastor? Misericórdia, por favor, pastor. Imagina, meu Deus do céu. Isso que o senhor está falando e nos ensinando, claro, né? Em Mateus 8, 27, eu acho bastante interessante. Mateus 8 e 27. Isso, Mateus 8, 27. Dessa vez falei certo, tá? Mateus 8, 27. É interessante, me chama muito a atenção essa expressão. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, essa expressão que Mateus escreve, o que eu imagino, né, na cena, após Jesus ter acalmado tudo, entre ele fala: que homem é esse? Então, quem é esse homem? Né? Quem é essa pessoa que até os ventos e o mar lhe obedecem? Outro evangelista diz assim: ele fala e obedece. Então, o que eu estou tentando dizer, e aqui termino? A gente pode falar, eu posso falar assim: mar, fica quieto, mas não vai acontecer nada. Falar eu posso, falar, até papagaio fala, né? Então, falar eu posso falar assim: mar, volta para trás. Eu posso falar, mas o que vai acontecer? Nada, o mar vai vir e acabou. Só que daí os discípulos, até, acho que é Marcos mesmo que conta, que fala assim que ele, ou então outro evangelista, agora não me lembro, não vou tomar mais tempo, que ele fala assim: que homem é esse que ele fala e lhe obedece? Então, dentro disso que o senhor falou, talvez, né, a gente fica perplexo, a gente tem que aprender muito, mas talvez os discípulos, a forma, né, que eles viram, né, como Jesus fez, mexeu muito com eles. Sim. Né? Mostra que realmente os discípulos não conheciam Jesus ainda. De verdade, ainda não tinham total conhecimento dele. E isso não foge dos nossos dias, viu, meus irmãos? Não foge dos nossos dias. Não conhecemos Jesus como realmente devemos conhecer. Não conhecemos a Cristo. Nós falamos, pregamos, diversos exemplos, já vimos milagres operar. E em muitos momentos da nossa vida esquecemos do poder de Deus, do poder de Jesus Cristo. Pois não, pastor? De fé. Meu Pai.
Exatamente. 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 Irmãos, até para dar continuidade que o pastor Daniel está falando aqui sobre fé, vamos ler lá em Marcos, capítulo 16, Marcos 16, versículos 17 e 18. Marcos 16, 17 e 18. Nós estamos falando, irmãos, sobre a autoridade de Jesus sobre a natureza. Sobre a natureza. Jesus acalmou uma tempestade. Louvado seja Deus. Alguém achou? Marcos 16, versículo 17. Pode ler, irmão Márcio, por gentileza. O 17 e o 18. Esses sinais seguiram aos que creram. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem em alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Perceberam alguma coisa no texto ou não? Às vezes é tão natural que nós lemos. Tá bom, normal, meu Deus. Normal. Como é que é? Os sinais seguirão os que crerem. Opa! Espera aí. Esses sinais seguirão os que crerem, então, se eu crer, eu posso mover a natureza? Tá certo, irmão Pedro? Eu posso mover a natureza? Eu apaguei aqui. Autoridade. Jesus nos delegou autoridade a todos que crer. Opa! Então, irmãos, então agora está chovendo. Meu Deus do céu, eu preciso ir para cá daqui a pouco. Jesus, para a chuva. Temos que tomar cuidado, irmãos. Temos que tomar muito cuidado. Porque Jesus, ele nos dá autoridade. Se você crê, se você tem comunhão, se você tem intimidade com Ele, Ele vai te usar. E Ele vai honrar essa autoridade. Ele vai honrar essa autoridade. Eu me lembro, irmãos. Eu tinha uns 10 anos de idade aproximadamente. Meu pai era zelador de um prédio. E tinha uma irmã que trabalhava fazendo limpeza em um dos apartamentos. E os familiares dessa irmã moravam, não me lembro, meus irmãos, eu era criança, morava no Nordeste. Eu me recordo dessa irmã, por várias vezes ia tomar café lá na casa do meu pai, e eu via, criança, via eles falando de Jesus, das maravilhas, dos milagres, daquilo que Deus faz, uma irmã animada, que era uma bênção. Eu criança, me lembro disso. E eu me lembro, irmãos, vejam o que é a autoridade de Deus na vida do crente. Autoridade de Deus na vida do crente. Essa irmã chegou e falou: Antônio, eu vou para o Nordeste. Tem tantos anos que não chove na casa dos meus pais. A lavoura está acabada, o gado está morrendo. Vejam que não é agora que isso está acontecendo. Lá, muitos anos atrás, isso já acontecia. O gado está morrendo, plantação está morrendo. Meus pais estão passando fome lá, a cidade está passando fome porque não chove. Irmão Antônio, eu estou orando
eu estou jejuando e eu vou lá, olha a autoridade de Deus, eu vou lá e eu vou ver chuva naquele lugar. Eu criança, nunca tinha visto isso. Falei, meu Deus, será que história é essa? Vai lá para orar para chover? Ouvi aquela conversa ali, irmãos, ouvi aquela conversa. Nunca mais vi a irmã. Uma foi, viajou, tudo. Aí um belo dia, estou lá em casa, chega a irmã. Antônio, vamos tomar um café. E entra lá e tomando café. Está aqui, irmão Antônio, olha as fotos. Olha a lavoura como é que está. Olha a chuva caindo aqui, irmão Antônio. Olha a chuva, eu tirei foto da chuva. Eu orei, Deus mandou chuva naquele lugar. Aleluia. Deus é fiel. Ele honra a autoridade que Ele dá para você. Você tem poder, irmão. Acabamos de ler. Eis, os sinais seguirão os que crerem em meu nome. Em meu nome. É autoridade. Você tem autoridade de Deus. A autoridade de Deus, essa autoridade não é para você orar. Estou saindo de férias. Dobra o joelho de Jesus, vou passar 20 dias na praia, não deixa chover. Que é isso, irmãos? Que é isso? A gente está banalizando a nossa fé. Vou para o shopping. Jesus, dá um dia maravilhoso, um dia ensolarado para mim, para eu poder passear no shopping. Eu me lembro, essa é uma experiência que eu passei com o Senhor. Dia do meu casamento, pastor. 26 de novembro de 94. Por volta de 2 horas da tarde, naquela época, meus irmãos, não era como hoje, que você procurava um salão de festa para fazer aquela festa, fazer aquela maravilha. Naquela época ninguém tinha dinheiro para nada, meus irmãos. Tinha dinheiro para nada. Vamos casar, vamos fazer a festa onde? Não sei, na casa do teu pai, tem um quartinho aí, vamos fazer a festa aqui. A casa do meu sogro era do lado da igreja, tinha a igreja, mas do lado, parede colada. E do lado de fora, ele tinha, a casa era muito pequenininha, mas tinha um quintal muito grande. Eu falei, que quintal maravilhoso, vamos fazer a festa aqui, vamos, aquela maravilha, uma festa, uma alegria danada. Chegou o dia, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde mais ou menos, arrumando as coisas, arrumando a igreja, corre daqui, corre de lá. Daqui a pouco, pastor, o tempo fechou, um temporal, pastor. Eu falei, e agora? A festa é ao ar livre. O que nós vamos fazer? Olhei para Dal e falei, e agora? Ela falou, vamos orar. Eu, vamos orar? Vamos orar. Vamos orar. Deus não vai deixar cair chuva à noite. Essa chuva vai passar. E oramos, irmãos. Oramos, pedimos a Deus, Deus, estenda a tua mão. Nossa festa vai ser ao ar livre. Tua igreja, teu povo vai estar comemorando conosco. Queremos ter um dia alegre e feliz. Senhor, segura essa nuvem. E não choveu. Não choveu. Esse é o Deus que nós servimos. Temos que ter fé, irmãos. Temos que crer. Temos um Deus que tem poder sobre a natureza, sobre o mar, sobre o vento. E Ele fala, o vento tem que obedecer, o mar tem que obedecer. Esse é o Deus que nós servimos. Pois não, pastor? Imagina, pastor. Dentro disso que o senhor está falando, o senhor me permite ler 2 textos só? Por favor. Eu já vou sair, já vou ficar livre de mim. Imagina, vai ficar livre pastor. de mim, já vai ficar livre de mim. Por favor. Que o senhor falou bem no início, assim que o senhor começou tal, mas o senhor falou sobre a diferença de autoridade e poder. Às vezes, se a gente não tomar cuidado, isso é qualquer crente, qualquer servo de Deus, serva de Deus, se não vigiar, vai orar pedindo que Deus dê a ele o poder que o senhor falou. O poder, não estou falando assim, o poder de operação de dons, não é isso, mas o poder de status, né, daquela coisa toda que o senhor estava falando, tá? Poder de mandar. Em Mateus 28, 18, que eu até abri aqui para ver se estou falando certo mesmo, né? É isso mesmo, é me dado todo o poder. 28, 18, deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo.
E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Em Lucas 10, 19, Lucas 10, 19 já... Desculpa, professor, atrapalhar, tá? Eu peço perdão, senhor. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Os dois textos, depois os irmãos olhando, a palavra utilizada está relacionada a isso que o senhor falou. Autoridade. Então, ainda que Jesus, mesmo sendo Deus, tem toda a autoridade, e Ele compartilha conosco Essa autoridade. Então, assim, Ele tem autoridade, e Ele nos permite ter a autoridade. Mas é Ele que manda. Exatamente. É Ele que faz, é Ele que opera. Então, se a gente não tiver cuidado dentro disso que o senhor falou, né? A gente acha que a gente é dono de poder, e Jesus compartilha a autoridade. Aí acontece aquilo que o senhor falou, a gente crendo, ora, e Deus controla, Deus opera. Aí temos os testemunhos para contar, como o senhor está contando, os lindos testemunhos que nos edificam nessa manhã. Então, que Deus me ajude e nos ajude a entender isso, que a gente precisa pedir graça e pedir para entender o que é autoridade, de Deus, e não querer o poder, né? Assim, o status, né, que eu quero dizer. Exatamente. Mas sim a autoridade Autoridade e crer, divina. E crer, né? E crer, conforme o senhor está falando. O senhor orou e Deus controlou o tempo e teve a festa para a glória de Deus. Às vezes parecem coisas mínimas, mas são exatamente isso que a gente precisa tomar posse nessa manhã, conforme o que o senhor está ensinando a gente. Glória a Deus. Abençoe, pastor. Olha lá. O medo e a falta de fé vem à tona por um único motivo: não sabem quem é Jesus. Deus nos ajude a conhecermos esse Jesus, esse poder que Ele tem na nossa vida. Que não sejamos como... Era criança, ouvia um testemunho também, não sei se ele é verdadeiro, volto a dizer, não sei se ele é verdadeiro, mas disse que tinha uma irmã que toda vez que ela ia para a igreja, ela tinha que subir um morro. E a irmãzinha, coitada, sofria, subia aquele morro, descia, a igreja estava lá do outro lado. Para voltar para casa, sobe o morro, desce o morro, vai lá para a casinha dela. E um belo dia, ela ouvindo o pastor falando sobre fé. Se tiveres a fé, tamanho de um grão de mostarda, pedireis a esse monte, sai daqui, te mova e vai acontecer. Aquela irmã falou: meu Deus, eu vou orar para Jesus tirar esse morro da frente da minha casa. Já pensou que bênção, eu sair direto aqui, ó. A igreja vai estar na porta de casa. E a irmã orou, irmãos. Disse que chegou um dia e falou: vou orar. Essa noite eu vou orar a noite inteira. Amanhã de manhã esse morro não vai estar aqui. E disse que ela orou. Irmão, volto a dizer, não sei se é verdadeiro esse testemunho, tá? Por favor. Não sei se é verdadeiro, de repente uma ilustração que foi... Desde criança eu ouço essa ilustração. A irmã orou a noite inteira. Chegou de manhã cedo. Disse que ela acordou, levantou, falou: deixa eu ver se o mundo está lá. Disse que ela abriu a janela devagarzinho. Quando ela abriu a janela, o monte estava lá. Ela viu o monte e ela falou: eu sabia que ele não ia sair daí. Eu sabia que ele não ia sair. Cadê a fé? Quantas vezes oramos por algo, mas no nosso coração, a nossa fé não alcança aquilo, irmãos. Não alcança aquilo. Oramos por orar. Oramos por orar. Que Deus nos ajude a termos fé e acreditar e crer na autoridade que Deus nos tem dado. Amém? Dando continuidade aqui, a autoridade sobre o vento. Nós vamos ver que no primeiro episódio, nós vemos Jesus dentro do barquinho, junto com os discípulos, dormindo. Veio uma grande tempestade.
Nesse segundo evento, nós vemos Jesus pedindo para que os discípulos entrem no barquinho, atravessem o mar enquanto ele ia orar. E após ter orado, ele vê o barquinho passando pela mesma situação, por uma mesma semelhante, uma tempestade semelhante. E os discípulos apavorados, desesperados. E vemos agora Jesus andando sobre o mar. 1.2 diz assim, após ter compaixão da multidão e alimentar quase 5.000 homens, Marcos registra que Jesus pediu aos seus discípulos subissem no barco e fossem para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Após despedir a multidão, Jesus foi ao monte orar. Quando sobreveio a tarde, o barco estava no meio do lago, e Jesus estava em terra sozinho. E vendo que os discípulos estavam remando com dificuldade, porque o vento soprava contrário, Jesus foi até lá, e andando em cima da água, e ia passar adiante deles. Ao avistarem Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram de que era um fantasma e começaram a gritar. Entretanto, logo Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Marcos relata que Jesus, uma vez mais, demonstra sua autoridade sobre a natureza, pois ao subir no barco com eles, o vento se acalmou. Olha que autoridade maravilhosa. Então Jesus, aquele episódio que ele alimenta a multidão, terminou de alimentar a multidão, aquela multiplicação de pães, pede para os discípulos atravessarem o mar. Jesus despede a multidão, vai para o monte orar e vê o barquinho lá passando por dificuldade. Jesus anda sobre as águas. Mais uma vez nós vemos a autoridade de Deus sobre a natureza. Jesus andando por cima das águas. Andando por cima das águas. Os discípulos se apavoram quando vê Jesus. Falou: como pode uma pessoa andar por cima da água? É um fantasma. É um fantasma, não é possível. Jesus: calma, sou eu, não tenhais medo. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele não profere nenhuma palavra, ele não pede para o vento acalmar. Jesus entra no barco. Quando ele entra no barco, o vento acalma. O vento acalma. Então vejam a autoridade de Jesus sobre a natureza, sobre o vento e sobre o mar. Na primeira situação, Jesus está com eles. Jesus está com eles, está junto deles. O vento veio, mas ele acalmou. Na segunda situação, eles estão sozinhos. Jesus vai de encontro com eles. O vento se aquieta. O vento se aquieta. Independente se Jesus está ali no barco, se Jesus está chegando no barco, a natureza obedece à presença de Jesus onde quer que ele esteja. Amém, irmãos? Alguma dúvida até aqui, irmãos? Pois não, pastor? Quando eu falo, irmão, talvez não tenha efeito, mas quando a gente fala com Quando Jesus fala, é verdade, é verdade. Glória a Deus. 1.3, louvado seja Deus. Então Jesus tem autoridade sobre o vento, meus queridos irmãos. Aleluia. Autoridade sobre as árvores. Esse episódio, meus irmãos, nós podemos ver que Jesus teve fome e ele foi buscar figo numa figueira. Após chegar naquela figueira, por que ele foi buscar figo naquela figueira? Nós já tivemos uma lição aqui onde nós aprendemos sobre a figueira. A figueira, quando ela está com folhas, quando ela tem folha, significa que tem fruto. Significa que tem fruto. Então o fruto, geralmente o fruto ele começa antes de sair as folhas. Sai o fruto, quando o fruto está para amadurecer, a figueira está cheia de folha. Então Jesus, quando viu aquela figueira, ele tinha certeza que tinha fruto lá. Quando chegou lá, não tinha figo. E aí a Bíblia vai dizer que ele amaldiçoa aquela figueira. E no outro dia os discípulos, quando passam
pelo mesmo lugar, vê a figueira seca. A Bíblia vai dizer que não tinha folha, os galhos estavam secos, de todos os galhos até a sua raiz. Até a sua raiz. Mostrando aí que Jesus tem poder sobre a natureza, sobre as árvores. Nós vemos um outro episódio lá em Jonas. Jonas, capítulo 4, versículos 6 e 7. Nós vamos ver o poder de Deus sendo demonstrado sobre a natureza e sobre as árvores, meus irmãos. Não sei se os irmãos se recordam, nesse episódio, Jonas, ele se lamentando da vida, estava ali no tempo, o sol causticante, queimando ali a sua cabeça. Deus, ele fez com que nasça um pé de aboboreira. A aboboreira, meus irmãos, não sei se os irmãos já viram pé de abóbora, ela é rasteira. Ela é rasteira. De alguma forma, eu não sei explicar, a Bíblia não diz, nasceu um pé de aboboreira, essa aboboreira cresceu, a Bíblia vai dizer que foi durante a noite, enquanto Jonas dormia, nasceu a aboboreira, ela criou uma sombra sobre ele, que quando ele acordou, que ele viu aquele pé de aboboreira, ele ficou feliz. Graças a Deus. Agora eu posso ficar mais tranquilo, em paz, ter um pouco de refrescor aqui para mim. Porém, a Bíblia vai dizer que neste dia, Jonas passa um dia com aquela sombra maravilhosa. Porém, novamente à noite, a Bíblia vai dizer que Deus manda uma praga e come todo aquele pé de aboboreira. Come todo aquele pé. E quando Jonas acorda no outro dia, cadê a aboboreira? A aboboreira foi embora. Então, o exemplo que a gente tira aí é: Deus tem poder sobre a natureza, seja ela vento, mar ou vegetação, meus irmãos. Deus tem poder para isso. Pois não, pastor? Nós usamos esse termo que Jesus amaldiçoou. Não sei que é muito pesado falar que amaldiçoou, e podemos dizer que ele ordenou que usar esse termo. Foi uma maldição, você está falando de Jesus, eu entendo assim, é um pensamento meu. É muito pesado. Esse é um tema que dá bastante discussão. Ele amaldiçoou a aboboreira, porém existe um significado, secou até a raiz, existe um significado por trás disso. Aquela aboboreira, não, aquela figueira, ela representava a casa de Israel. E aí, se a gente for explicar, a gente pode depois, numa outra oportunidade, explicar para os irmãos o significado disso, por que Jesus amaldiçoou aquela figueira. Mas não significa que o fato dela não ter fruto, porque não deu fruto, está amaldiçoado e acabou. Não, existe um significado por trás desta ação de Jesus em amaldiçoar aquela aboboreira. É por causa da casa de Israel, por causa da situação de Israel, do que eles estavam passando, do que eles estavam fazendo. Tudo bem, irmãos? Vamos lá? Tópico 2, vamos correr aqui. Tópico 2. Autoridade sobre os demônios. Isso aqui é muito sério, meus queridos irmãos. Muito sério. Vamos ofertar? Enquanto a gente entra nesse tema.
Autoridade sobre demônios. Vamos lá, primeiramente, meus irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado quando tratamos sobre demônios. Existem dois extremos. Existem dois extremos. Onde tudo é demônio. Tudo é demônio. Tudo é atribuído ao demônio. Tudo que acontece de ruim é o demônio. Tudo, tudo. Tudo que é ruim. Vamos para a igreja. Aí foi para a igreja, aí foi passar roupa. Ai, queimou a roupa. Oh, isso é coisa do demônio, meu Deus do céu. Vamos para a igreja? Vamos. Que hora começa o culto? 6 horas. Aí conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vai. Que horas são? 10 para 6. Meu Deus, perdi a hora. Isso é coisa do demônio. O demônio não quer que eu vá para a igreja. Está na igreja. Está na igreja. Estamos adorando. Vamos cantar, vamos cantar. Põe o playback aí. Colocou o playback. Playback começou a tocar, parou. É coisa do demônio. O demônio não quer que o Senhor seja adorado. Tudo é demônio. Cuidado, irmãos. Cuidado com os extremos. Tudo é atribuído ao demônio. Tudo que acontece de ruim é o demônio. Tudo é o demônio. Tudo é o demônio. Tudo é o demônio. Cuidado. Aí tem o outro extremo. Não, nada é demônio. O camarada caiu endemoniado da igreja. Não, isso aqui é um surto psicológico. Irmão, aí vamos passar. Não, passa no psicólogo. Ele vai te orientar. Vai falar o que você tem que fazer. Você olha para o camarada, você vê que ele está possesso. E, não, irmão, isso aí tem que fazer um trabalho psicológico com ele, tem que passar no psiquiatra, porque não é normal isso, o psiquiatra vai ajudar ele nisso. Extremos, pessoas que a gente vê que estão atormentadas, carregadas, precisam ser libertas e estamos mandando para o médico, para um especialista, para um tratamento, porque não conseguimos enxergar que aquilo é demônio. Então, vejam bem, vamos aprender aqui na nossa lição, a autoridade sobre os demônios. Porém, temos que tomar muito cuidado com esses extremos. Mas o que eu vou fazer, irmão Misael? Como é que eu vou saber se é demônio ou se não é demônio? Como é que eu sei disso? Discernimento. Mas como é que eu consigo isso? Oração. Jejum. Comunhão com Deus. Não tem outro método, irmão. Não existe outro método para isso. Quando você tem uma vida de oração, você tem comunhão com Deus, uma vida em jejum e consagração, você olha para o indivíduo e fala assim, está endemoniado.
Vem aqui, vamos orar, irmãos. Vem cá. Vamos orar por esse irmão aqui. Você sabe discernir. Você sabe o que é demônio e o que não é demônio. O que está acontecendo por causa desses extremos. Por que tem muita gente dentro da igreja? É dentro da igreja. A gente está falando de crente, irmãos. A gente está falando de crente. Tudo para ele é demônio. Tudo que acontece na vida dele é demônio, é demônio, é demônio, é demônio. E tem crente que não consegue enxergar. Demônio é real, irmãos. Demônio é real. Existe. Está no meio de nós. Tem que ser expulso. Mas para isso acontecer tem que ter discernimento de Deus. E para ter discernimento não existe outra receita. Oração, jejum e consagração. Sem isso, você vai viver esses extremos. Vai viver esses extremos. Jesus nos dá autoridade. Nós lemos aqui que estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome expulsarão os demônios. Então, irmãos, vivemos uma época em que oração, jejum, consagração, comunhão com Deus é raro. Para ter isso, não precisa ter poder. Não precisa ter poder. Eu não preciso ser pastor para ter uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de comunhão com Deus. Eu não preciso ser o pastor da igreja. Eu não preciso assumir um cargo na igreja para ter uma vida de oração, uma vida de jejum na presença do Senhor. Não. Isso aqui é pessoal. Você quer ter autoridade de Deus na tua vida? Você quer ver os demônios caírem na tua frente porque não vão suportar o poder de Deus sobre você, a autoridade de Deus sobre você? Pratique isso. Pratique isso e você verá. Hoje a gente não vê mais isso, irmãos. Qual foi a última vez que os irmãos viram um demônio caindo, uma pessoa caindo endemoniada aqui dentro da igreja? Pessoas que entram aqui carregadas, possessa, precisando de libertação. Cadê a libertação? Está faltando isso aqui eu me incluo, irmãos. Pelo amor de Deus, não estou aqui usando o poder como professor e dizendo para os irmãos, cadê a oração? Não, pelo amor de Deus. Nós estamos aqui numa aula aprendendo da palavra do Senhor e que nós precisamos orar mais, precisamos consagrar mais para ver a autoridade de Deus na nossa vida. Pois não, irmã? Exatamente. 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 Ele tem essa autoridade. Nós, como igreja, a gente deposita mais essa confiança nos pastores, nos líderes da igreja. Exatamente, muito bem observado, mãe Leonai. Infelizmente, às vezes falta conhecimento, discernimento disso. Temos essa autoridade. É uma criança, é um adolescente, tem autoridade de Deus. Esses sinais seguirão os que crerem. Não é a partir do momento em que você é batizado, você agora está habilitado a ter... Não, irmãos. Não. Pode ser uma criança. Tem autoridade de Deus para expulsar demônios. Nós vamos ver nos tópicos adiante que a autoridade de Jesus, ela era reconhecida pelos demônios. Nós vemos Jesus expulsando demônios, ele entrando na cidade, o demônio se manifestando, dizendo, que tenho eu contigo? O que você veio me atormentar aqui? O que você veio fazer aqui? Os demônios reconhecendo o poder de Deus, e Jesus expulsando o demônio daquele moço. Vemos um outro exemplo no tópico 2.2, do lunático.
onde aquele pai tinha um filho endemoniado, o demônio acabava com ele. Ele era surdo, era mudo. E há anos ele vivia daquela condição, atormentado. A Bíblia vai dizer que aquele pai procura os discípulos para expulsar aquele demônio e não conseguem. E aí vem Jesus, expulsa aquele demônio, e os discípulos depois em particular perguntam para Jesus: Jesus, mas espera aí, por que não conseguimos expulsar? E aí Jesus vai dizer: essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Irmãos, se você vai expulsar um demônio e a tua vida não está em oração, jejum, não vá. Não vá. Não vá, porque você vai passar vergonha. O demônio vai te desmascarar. Ele é astuto, irmãos. Ele é astuto. Mas tenha a autoridade de Jesus na sua vida. E os demônios vão sair no nome de Jesus. No nome de Jesus. Eles serão expulsos. Vidas serão libertas. Por causa da sua comunhão. Por causa da sua comunhão com Deus. Conta a história, conta a história. Estudando essa revista e nesse tema, um pastor, ele deu um testemunho que ele estava pregando numa igreja, e depois de pregar, na hora de fazer o convite, uma senhora, numa cadeira de rodas, ela aceitou Jesus. Agora veja o que é discernimento de Deus. Quando a senhora estava indo na frente para receber a oração, o pastor daquela igreja chegou para o pregador e falou assim: pastor, isso é demônio. O pastor falou: pastor, está na cadeira de roda. É demônio. É demônio. Nós vamos ver no tópico 2.3. Vai falar exatamente sobre o poder de expulsar demônios de muitos enfermos. Pessoas que estão enfermas, doentes, que aos olhos humanos é uma doença. Porém, se nós formos olhar no lado espiritual, aquela pessoa não está doente, aquela pessoa está possessa. Está possessa por um demônio. E o pastor conta que ele desceu para orar por aquela mulher. Quando o pastor falou isso, falou: isso é demônio, vai lá e ora por ela. Põe a mão na cabeça dela. O pastor disse que quando colocou a mão na cabeça dela, ela caiu da cadeira de roda e começou a se estribuchar dentro da igreja. Expulsou aquele demônio daquela mulher. Aquela mulher vai dizer para ele que há anos, ela vivia sobre aquela cadeira de rodas. E aí ele fala: então, irmã, vai até a porta andando. Diz que ela tropeçando, depois de muitos anos sem andar, com muita dificuldade, chegou até a porta, voltou. Ele falou assim: vai de novo. Ela foi a segunda vez, agora um pouco mais equilibrada, conseguiu chegar até a porta e voltou. Aí ele falou assim: vai a terceira vez. Na terceira vez ela já foi correndo e voltou correndo. Veja o que Deus faz. Deus nos dá autoridade e discernimento para identificar o que é demônio. O demônio tem acorrentado milhares de pessoas, irmãos. Milhares, não é centenas. É centenas de milhares de pessoas acorrentadas pelo diabo, que são atormentadas dia após dia. Pessoas que vivem em situação de miséria por causa da opressão do diabo. E nós, como igreja, temos a autoridade de Deus para poder expulsar o poder das trevas que tem aprisionado milhares de pessoas. Nós temos esse poder na nossa mão. Que Deus, através do seu Espírito Santo, nos ilumine, nos ajude, aumente a nossa fé, nos dê capacidade, nos ajude a termos comunhão, nos ajude a orarmos mais, a consagrar mais, para que possamos acabar com o poder das trevas, eliminar o poder das trevas e vidas sejam transformadas pelo poder de Deus. Que Deus nos ajude a entendermos
essa autoridade que nós temos nas nossas mãos. E para encerrar, porque as horas já se foram, nós vamos para o tópico 3, onde vamos falar sobre a autoridade sobre as enfermidades. Irmãos, quando a gente não tem, só voltar, ainda encerrando, eu me lembrei de um episódio aqui, que às vezes a gente vai se lembrando das coisas, falando sobre discernimento, irmãos, discernimento. Quando você tem esse extremo, onde tudo que você vê é demônio. Eu lembrei de um episódio, o irmão Israel teve uma época que tinha uma Brasília velha, meus irmãos. Meu Deus do céu, vazava mais óleo do que os irmãos possam imaginar. Aquela Brasilinha ali andava pela graça de Deus. E eu me lembro que ia ter uma festa, uma festividade numa congregação, lá em São Paulo, quando nós congregávamos lá. E eu era novo na fé, irmãos, eu era novo na fé. E eu me lembro que, saindo de casa, deu um problema lá na bomba de combustível. Lá vai o irmão Misael lá embaixo da Brasilinha, lá, arranca o filtrozinho, sabe? Aquele filtrozinho que fica lá embaixo ali. Arranca aquele filtro, troca o filtro, me melo todo de gasolina. Quando você tira aquilo ali, derrama gasolina. Só misericórdia. Fui para a igreja fedendo a gasolina, irmãos, fedendo a gasolina. Aquela gasolina me deu uma dor de cabeça terrível, terrível. Cheguei na igreja, a igreja lotada, lotada, lotada. Fiquei no fundo da igreja, de pé, de pé. Aí tinha um irmãozinho do meu lado, um irmão da nossa igreja, estava do meu lado. Teve uma hora que comecei a suar como eu estou aqui agora. Comecei a suar. E começou a suar. Eu falei, irmão, estou passando mal. Irmão, estou passando mal. Eu acho que eu vou cair. Ele falou, o que foi, meu Zé? Rapaz, eu estava mexendo com gasolina lá em casa lá. Ele falou, rapaz, você que está fedendo a gasolina. Eu falei, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. E o suor começou a descer, irmãos. O suor começou a descer. Eu falei para ele, eu vou cair. Quando eu falei, eu vou cair, pum, apaguei. Apaguei. Eu não sei o que aconteceu. Mas na hora que eu comecei a voltar em si, vejam bem, o que é falta de discernimento, irmão. Eu estou acordando com o irmão aqui, cara. Um pastor está na minha cabeça. Jesus, eu expulso esse mal, esse demônio, sai desse meu negócio. Eu estou acordando assim, irmão. Como é que é, irmão? Em nome de Jesus, sai dele. Aí eu falei, como? Fique tranquilo, irmão. Não tem demônio aqui não. Estou passando mal. E o irmão se desconversou ali, saiu, voltou para o culto lá. Eu levantei, me levaram lá para fora, tomei um ar, voltei. Veja a falta de discernimento, irmão. A falta de discernimento, só a graça. Isso aconteceu comigo, viu? Foi comigo, não é história, não. É real. Coração, né? Então, a gasolina é terrível, terrível. Que Deus nos ajude a termos discernimento. E para encerrarmos, irmãos, poder, autoridade sobre as enfermidades. Deus nos dá poder sobre as enfermidades, irmãos. Infelizmente, é porque não temos mais tempo. Mas tem muita gente banalizando isso aqui, irmãos. Banalizando isso. Achando que enfermidade é normal. Procura um médico. É uma dorzinha de cabeça. Não tem problema. Ou seja, a nossa fé, ela não alcança de que Jesus tem poder para curar um mal-estar, para curar uma dor de cabeça, para curar uma dor de estômago. Para a gente, milagre é quando Jesus cura um câncer. Para a gente, milagre é quando Jesus ressuscita um morto. Milagre é coisa para se admirar. Se eu chegar aqui hoje e falar, irmãos, eu vim contar um testemunho. O que foi, irmão Misael? Jesus me curou de uma dor de cabeça ontem. Amém. Glória a Deus. É normal. Para a gente, a nossa fé hoje já está com dor de cabeça. Toma um remedinho, irmão. Fica tranquilo. Toma uma dipirona. Toma Advil. Vai passar rapidinho. 10 minutinhos, você está bom.
Cadê a fé? Cadê a fé? Os sinais seguirão os que crerem. Nós hoje, nosso conceito de milagre é quando, olha o testemunho do irmão, meu Deus, olha o que Deus fez na vida dela, curou o câncer, libertou, mas as mínimas coisas, é como que se, isso é normal. Não é normal, meus irmãos. O Deus que cura câncer é o mesmo Deus que tem poder para eliminar uma dor de cabeça instantaneamente. Instantaneamente. Eu me lembro quando jovem, eu tinha uma dor no estômago, nunca tinha ido no médico. Se era gastrite ou não, não sei o que era. Mas eu tinha uma dor no estômago, irmãos, que era insuportável. Mas insuportável. Sabe o que é a dor? Quem já teve gastrite, eu acho que sabe o que é. É uma dor, irmãos. Você anda, aquilo incomoda. Incomoda. E um dia na igreja, era jovem, cantava com jovem. O irmão orando pelos enfermos, eu falei, pastor, eu creio que Jesus vai me curar de uma enfermidade que eu tenho. Eu não sei o que eu tenho, mas eu tenho uma dor insuportável. O irmão orou e instantaneamente eu fui curado, irmãos. Nunca mais tive nada. Essa dor no estômago, nunca mais eu tive. Deus cura. Temos que crer. Temos que tomar posse da autoridade que Deus nos dá, para nós vermos milagre na igreja. Amém, irmãos? Deus abençoe. Muito obrigado pela presença de todos os irmãos. Se ficou alguma dúvida, me perdoe, me desculpe. E na próxima aula a gente pode esclarecer. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado, meus irmãos. Vou deixar na conclusão para a gente ler.